Pessoal, bom dia. Dando sequência à nossa semana de preparação para a avaliação do Enem, nós vamos dar início agora às dicas para as avaliações, para a avaliação de ciência da natureza, com os conteúdos de biologia, física e química. Eu sou Maria Paula, uma das professoras de biologia. Eu sou Daniel. Tenham todos um bom dia e que tenhamos uma ótima aula. Bom, pessoal, de início, para começar, nós gostaríamos de mostrar para vocês uma análise quantitativa que nós fizemos a respeito dos conteúdos para avaliação do Enem. Para fazer essa avaliação, nós levamos em consideração as avaliações que foram aplicadas desde 2009 até 2013, as duas avaliações de cada um dos anos, incluindo também a avaliação de 2009, que foi anulada, a avaliação que foi anulada em 2009. Analisando esse gráfico com mais detalhe, nós conseguimos perceber que o Enem contempla preferencialmente questões atuais, questões de interesse da sociedade. Então nós temos aqui de início o tema desequilíbrio ambiental e preservação ambiental, que de longe são as questões que mais aparecem nas avaliações do Enem. Depois de desequilíbrio ambiental, nós consideramos também o tema de biotecnologia, que também aparece com frequência, fluxo de energia e matéria, incluindo inclusive as questões sobre ciclagem de nutrientes, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio e assim por diante. E depois um outro tema que também aparece com relativa frequência é o tema de saúde pública e parasitologia. Aqui em parasitologia nós incluímos todas as questões relacionadas a doenças causadas por bactérias, por vírus, por protozoários e verminoses. A seleção de dicas que foi feita para que nós pudéssemos trabalhar com vocês hoje foi feita com base nessa avaliação quantitativa e, para isso, nós aproveitamos também as questões do simulado que foram disponibilizadas para vocês. Essa primeira questão aqui é uma questão que contempla a habilidade 3, claramente ela contempla a habilidade 3 do Enem, que exige do aluno aquela capacidade de confrontar informações do senso comum com informações científicas. Então, essa questão fala assim, que algumas pessoas evitam o cultivo de plantas no interior dos quartos, alegando que as plantas roubam o oxigênio durante a noite. Do ponto de vista científico, nós sabemos que essa tradição não faz sentido, porque as plantas realizam a fotossíntese, produzindo gás oxigênio durante o dia, e elas realizam também a respiração durante o dia e a noite, como qualquer organismo heterotrófico, ou seja, como um outro animal ou como um outro indivíduo da espécie humana. Portanto, dormir com uma planta no quarto não faz absolutamente nenhuma diferença do ponto de vista de utilização do gás oxigênio. Todas as outras alternativas que apareciam na questão apresentavam algum erro, principalmente erros referentes ao momento em que a planta realiza a fotossíntese ou realiza o processo de respiração. Então, só reforçando, a planta realiza a fotossíntese só durante o dia e realiza a respiração durante o dia e à noite. Aproveitando o gancho da fotossíntese, porque um outro assunto que aparece bastante é a importância da fotossíntese para os ecossistemas, para a manutenção dos ecossistemas. Então, só para falar um pouquinho a respeito desse assunto, nós sabemos que é através da fotossíntese que a energia entra nos ecossistemas, graças à atividade dos produtores, plantas e algas, que conseguem aproveitar a energia luminosa e converter em energia química. Uma parte da energia que é obtida pelos produtores vai ser utilizada no próprio metabolismo, perdida na forma de calor e assim por diante, e o que sobra é o que vai estar disponível para o próximo nível trófico, para os consumidores primários. Os consumidores primários, por sua vez, também gastam uma parte dessa energia, e o que sobra é o que vai poder ser disponibilizado para o próximo nível trófico.
Os consumidores secundários, por sua vez, também gastam uma parte da energia e disponibilizam, transferem uma quantidade de energia menor para o nível trófico seguinte. Dessa forma, nós conseguimos perceber que, dentro dos ecossistemas, o fluxo de energia é unidirecional e decrescente. Unidirecional porque ele sempre passa dos produtores em direção aos consumidores e decompositores, e decrescente porque a quantidade de energia sempre diminui ao longo dos níveis tróficos. É importante aqui vocês não confundirem, tá? Evitarem confusões entre fluxo de energia, fluxo de matéria e também o processo de magnificação trófica. Fluxo de matéria é cíclico, enquanto o fluxo de energia é unidirecional, a energia não é reaproveitada, o fluxo de matéria é cíclico. Então, a matéria é reaproveitada graças à ação dos decompositores e produtores e decompositores. Agora, magnificação trófica é um problema de desequilíbrio ambiental, quando uma substância não biodegradável é lançada no ambiente e, de alguma forma, os produtores passam a absorvê-la, incorporá-la e acumulá-la no organismo. Como a substância é de difícil metabolização, ela tende a permanecer em grande concentração, se acumular no corpo dos produtores. Os consumidores primários que se alimentam dos produtores passam a apresentar uma quantidade maior, uma concentração maior comparada aos produtores. E os consumidores secundários também tendem a apresentar uma concentração maior quando comparados ao consumidor primário. Então, quando nós falamos em fluxo de energia, o fluxo de energia é decrescente. A quantidade de energia nos últimos níveis tróficos é menor quando comparada à quantidade de energia disponibilizada para os primeiros níveis tróficos. Agora, quando a questão faz referência à magnificação trófica, os últimos níveis tróficos são aqueles que apresentam a maior concentração da substância. A próxima questão aqui também contempla um daqueles assuntos que aparecem com relativa frequência no gráfico que nós mostramos para vocês no início. Tá? Essa questão é uma questão que contempla o tema de biotecnologia. No enunciado dela, faz referência aos trabalhos de Watson e Crick, a descoberta, tá, a descrição da estrutura de DNA na década de 50, em 1953, mais especificamente. E a questão fala que, a partir desse trabalho de Watson e Crick, outros progressos científicos puderam ser desenvolvidos. E pede justamente um exemplo de progresso científico que foi obtido graças, em decorrência desse trabalho de Watson e Crick. Entre as alternativas, nós tínhamos aqui a produção de antibióticos eficazes, como a penicilina. A penicilina foi descoberta entre as décadas de 20 e 30 e já começou a ser produzida em escala industrial na década de 40. Então, não tem nenhuma relação, não dependeu da estrutura do DNA descrita por Watson e Crick. Na letra B, eu tenho a descoberta das diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. Essas diferenças também já eram conhecidas desde a década de 20. Depois eu tenho a elaboração do primeiro sistema de classificação das espécies. O primeiro sistema de classificação científica das espécies foi proposto por Linneu no século XVIII. Então, não tem absolutamente nenhuma relação com os trabalhos de Watson e Crick. Na letra D, eu tinha aqui a elaboração das primeiras explicações a respeito das leis da hereditariedade. Mérito de Mendel, tá? No final do século, segunda metade do século XIX. Então, também não dependeu dos trabalhos de Watson e Crick. Tá? E na letra E, eu tenho aqui a produção de bactérias capazes de sintetizar proteínas humanas em laboratório. Essa produção de bactérias capazes de sintetizar substâncias de interesse só pode ser desenvolvida com base no conhecimento dos ácidos nucleicos, da estrutura dos ácidos nucleicos, porque envolve clonagem de genes, formação de DNA recombinante. Aqui na frente, aliás, eu tenho um esquema que simplifica, que resume esse processo. E esse esquema aqui me mostra o seguinte, que quando vai ser feita
quando nós vamos produzir uma bactéria capaz de produzir proteínas de interesse, eu preciso pegar o material genético bacteriano, o plasmídio, tá, bacteriano, e pegar o cromossomo humano que contém o gene de interesse. Com o auxílio das enzimas de restrição, eu consigo fragmentar, cortar esses DNAs, o DNA da bactéria e o DNA humano. Quando eu corto o DNA humano, eu corto no sentido de isolar o gene de interesse. Depois que essas moléculas de DNA foram fragmentadas, com o auxílio da enzima DNA ligase, eu consigo fazer a inserção do DNA humano, do gene humano, ao DNA da bactéria. A partir daqui eu tenho o que é chamado de DNA recombinante. O DNA recombinante é uma molécula de DNA formada pela associação do DNA de duas espécies diferentes. Esse DNA recombinante é reintroduzido nas bactérias, as bactérias são estimuladas a se multiplicar e passam a produzir a substância de interesse. Substâncias de interesse que já são produzidas por essa técnica, só para recordar, nós temos a insulina, que é utilizada para o tratamento do diabetes, o hormônio de crescimento, GH, que é utilizado para o tratamento do nanismo, a eritropoetina, que é utilizada para o tratamento da anemia e atualmente tem sido utilizada também em casos de doping. E nós temos também a produção de fatores de coagulação utilizados no tratamento da anemia. E, finalizando aqui a minha apresentação, eu tenho aqui essa outra questão, essa próxima questão. Desculpa, eu passei. Essa próxima questão que fala a respeito, que trabalha um dos problemas de degradação ambiental. Ela faz referência ao problema de extinção de espécies, citando mais especificamente aqueles problemas relacionados à introdução de espécies exóticas em um ambiente. Nós sabemos que quando as espécies exóticas são introduzidas em um ambiente, elas podem atuar como espécies invasoras, prejudicando a biocenose local, prejudicando as comunidades, a comunidade local. E esse prejuízo às populações locais decorre das interações ecológicas interespecíficas desarmônicas. Entre as alternativas aqui, a única que cita interações interespecíficas desarmônicas era a letra D. A letra A aqui, ela fala sobre competição intraespecífica. Competição intraespecífica aqui, nós sabemos que até pode ocorrer, mas não é isso que vai interferir nas populações locais. Na letra B, eu tinha citado mutualismo, que é uma relação harmônica. Na letra C, eu tenho citado mutualismo e comensalismo, que são relações harmônicas, e a competição intraespecífica, que não explica esse prejuízo às populações locais. Então, a letra D é a que apresentava as relações interespecíficas desarmônicas, incluindo aí competição interespecífica. As espécies, a espécie invasora vai competir com as espécies nativas pela água, pelo alimento, pelo espaço, tá? O predatismo e o parasitismo. E na letra E aqui eu tenho citado comensalismo e epifitismo, que são duas relações também harmônicas, portanto essa alternativa não poderia ser levada em consideração. O professor Daniel vai dar continuidade agora, trabalhando com mais algumas questões. Olá, dando continuidade, então, nessa análise do simulado, visando uma revisão para o Enem, né, buscando uma revisão para o Enem, vamos para uma outra questão, no qual nós temos duas reportagens sobre uma provável vacina da dengue. Né? Duas vacinas que estão em testes em diferentes cidades brasileiras. Né? Nós temos nessa primeira reportagem essa informação que é importantíssima, no qual fala que a vacina é composta, essa primeira vacina ela é composta por 3 doses, e nessa segunda reportagem ela informa que a administração dessa outra vacina ela é feita apenas em 1 dose. Bem, a questão ainda nos traz 3 gráficos mostrando a aplicação de diferentes produtos,
né, que a gente precisaria analisar. Bem, no primeiro gráfico, nós temos uma única aplicação. Note que temos a aplicação de algo, e a partir dessa aplicação, aumenta a quantidade de anticorpos. Bem, se eu apliquei algo no organismo da pessoa, e a partir daí aumentou a quantidade de anticorpos, isso me leva a concluir que o que foi aplicado foi antígenos. Nesse primeiro gráfico, existe uma aplicação de antígenos, e a partir desses antígenos, né, o sistema imunológico passa a produzir os anticorpos. Então, no primeiro gráfico, o primeiro gráfico refere-se a uma vacina com uma única dose. No segundo gráfico, mostra a aplicação, uma única aplicação também, só que a partir do momento que eu aplico o produto, a quantidade de anticorpos já é muito alta. Aliás, ela é alta e depois ela cai, né? Então, nesse segundo caso, eu estou trabalhando com um soro. No terceiro gráfico, ele mostra também, no caso agora, 3 aplicações. A partir de cada aplicação, a quantidade de anticorpos no organismo do indivíduo, no sangue do indivíduo, ela começa a aumentar. Bem, se eu apliquei alguma coisa, nesse caso, isso me leva ao resultado aqui do gráfico, me leva a concluir que eu apliquei antígeno. E a partir dessa aplicação começa a aumentar a quantidade de anticorpos, eu estou trabalhando, então, no gráfico 3, com a vacina em 3 doses. Bem, então tenho gráfico 1 e 3 trabalhando com vacina e gráfico 2 expressando o que seria uma aplicação de um soro. Bem, a reportagem 1 ela fala exatamente de uma vacina em 3 doses. Então, a reportagem 1 é referente exatamente... O gráfico que expressa melhor a reportagem 1 seria o gráfico 3. E já a reportagem 2, o gráfico que expressa melhor a reportagem 2 seria o gráfico 1. Não podemos deixar de esquecer, aqui, de revisar nesse momento, que as vacinas são uma imunização ativa artificial. Ativa porque eu estou introduzindo de forma artificial o antígeno, e esse antígeno está, entre aspas, né, ensinando o meu organismo a produzir os próprios anticorpos, e principalmente criando memória imunológica. No caso do soro, já é uma imunização passiva, também no caso artificial, assim como a vacina, ela é uma imunização, no caso, artificial. Passiva, só o soro, vacina, é uma imunização ativa. Então, sendo uma imunização passiva, ela tem essa classificação exatamente porque introduz o produto, nesse caso, já introduz os anticorpos prontos, e a partir daí, então, o organismo não aprende a produzir, entre aspas, né, não aprende, entre aspas, a produzir seus próprios anticorpos e nem cria memória imunológica. Bem, então só concluindo a questão, nós temos reportagem 1 e 2, respectivamente. Isso aqui é uma informação importante, respectivamente, às vezes passa batido, não esquecer dessa palavrinha aí, respectivamente. Nós temos, então, nessa situação, a letra D, né, a reportagem 1 referente ao gráfico 3 e a 2 referente ao gráfico 1. Bem, por que não falar nesse momento, então, pelo menos um pouco, ou relacionar esse assunto com o ebola? Eu acho que é importante agora, nesse momento, relacionarmos com o ebola. Em relação ao ebola, saiu essa manchete aí na UOL recentemente, e ela fala que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda o uso de sangue de pessoas curadas para tratar o ebola. Bem, nós podemos extrair dessa reportagem 2 situações de imunização, né? Desculpe aqui o pronto. Então, 2 condições. Primeiro, as pessoas curadas, nós temos um caso aí, pessoas curadas, que foram curadas, e essas pessoas... E, no segundo momento, nós temos as pessoas tratadas com o sangue dos curados. Então, nós temos 2 processos de imunização diferentes. No primeiro, as pessoas que foram curadas são aquelas que entraram em contato com o vírus. Lembrando, a ebola é causada por um vírus, ela é causada por um vírus e a transmissão se dá por secreções do corpo. A pessoa, então, entrou em contato com o vírus, gostando ou não da ideia, ele acabou entrando em contato com o vírus, e o contato natural com esse vírus acabou induzindo o organismo a produzir os anticorpos específicos para esse vírus. Como a pessoa ficou curada, ela tem memória imunológica, então tem um caso de imunização ativa natural. No caso daquelas pessoas
que vão ser tratadas com o sangue dos indivíduos curados. Nessa situação, a pessoa recebe já os anticorpos prontos, né? E então nós temos um caso de imunização passiva artificial. Bem, então, uma ligação que pode aparecer aí, podemos associar esse conteúdo a algo corriqueiro, né? Algo comum, algo que está acontecendo agora. O corriqueiro foi ótimo. Bem, dando continuidade. Na próxima questão. Nós temos esse quadrinho aqui. Esse quadrinho tem 3 passagens interessantes. A primeira aqui, ó, pequenas variações podem dar vantagens. Darwin falando isso. Na segunda, nós temos, e logo essa vantagem é transmitida para os descendentes. E ainda outra passagem importante é, voltemos ao lance da evolução. Bem, antes de continuarmos com a questão, vamos comentar também algo sobre teorias evolucionistas, né? Importantíssimo para o Enem. Lamarck. Falando em Lamarckismo. Lamarckismo trabalha com 2 premissas importantes. Lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Aqueles caracteres que eu uso muito, que eu uso continuamente, eles vão aprimorar, vão desenvolver. Já aqueles caracteres que eu não uso, eles tendem a atrofiar. Essa é a ideia de Lamarck em relação à evolução. Além disso, essas heranças que eu estou usando muito ou que elas estão atrofiando, elas vão ser transmitidas para os descendentes. Isso é a herança dos caracteres adquiridos. Bem, já Darwin, no darwinismo, ele fala que na população existe uma variabilidade individual. Sobre essa variabilidade, vai atuar a seleção natural. Então, sobre a variabilidade individual de uma população, atua a seleção natural. E, a partir daí, vai gerar adaptação, né? Então, nesse caso aqui, o que é importantíssimo em Darwin é perceber a variabilidade individual na população e a seleção natural agindo sobre essa variabilidade. O problema de Darwin, se é que podemos dizer assim, é que ele não sabe explicar, a teoria dele não explica o motivo dessas variabilidades individuais. E aí, nessas condições, foi importantíssima a associação das ideias de Darwin com a genética, criando o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Bem, a teoria sintética da evolução ela já explica os motivos da variabilidade individual. E esses motivos seriam exatamente mutações e recombinações gênicas. Bem, a partir daí é tudo igual. Nós temos, então, a variabilidade individual da população sendo gerada pelas mutações e recombinações gênicas. Sobre essa variabilidade, atuando a seleção natural. E, a partir daí, isso vai gerar adaptação. Tá? Não podemos deixar de comentar agora sobre a visão que Lamarck e Darwin tinham do ambiente. Né? Esse quadrinho aí, essa imagem é legal, porque podemos ver que, para Lamarck, o ambiente vai causar as transformações. Ele é o fator que causa as transformações, que induz as transformações. Já Darwin não. Já Darwin acredita que o ambiente é o fator que seleciona as transformações. Ele vai ser responsável por selecionar essas transformações. Então, vamos voltar à nossa questão. Depois dessa explicação, vamos voltar à questão e falamos o seguinte. Então, com base, podemos afirmar que o papel da seleção natural no processo de evolução é exatamente privilegiar os indivíduos com características mais aptas ao meio, as quais surgiram de modo aleatório. As outras alternativas, elas comentam sobre a indução, a seleção natural induzindo as mudanças, né, o que ocorre na letra A e na letra B. Então, nessas 2 letras, nós temos o ambiente induzindo as mudanças, algo mais voltado para o lamarquismo, estou dizendo mais voltado, porque aqui fala em mutações, lembrando que Lamarck, em momento algum, falava em mutações. Aliás, não sabia nem o que era DNA, muito menos o que era mutação. Tá. Sumiu aqui o negócio, para variar. Só um minuto, por favor. Não tenho a mínima ideia cadê o negócio. Acho que é melhor eu abrir de novo aqui.
Desculpe o transtorno. O professor está um pouco nervoso aqui, então isso atrapalha a manusear o aparelho. Estou achando aqui. Achou! Bem, voltando aqui então, nós estamos comentando a letra A e a letra B, né? Nas outras letras, né, na letra D, o que observamos é que ela comenta que a seleção natural ela vai eliminar todas as variações. Né? E isso, lógico que não, senão, não, exatamente, se a seleção natural eliminasse todas as variações existentes, seriam todos iguais, não faria sentido. E da mesma forma, na letra E, comenta que desculpa, voltando, na letra E, fala que a seleção natural ela dificulta a passagem e a transmissão das características vantajosas para os descendentes, que é exatamente o contrário. Bem, agilizando aqui o processo, nós temos mais uma questão, e nesse caso fala que um aluno fez um experimento e colocou um conjunto de plantas jovens para ser iluminado em uma única direção. Tá? E depois ele foi estudar sobre esse efeito. Bem, acreditem ou não, nós temos aqui uma planta. Para você que não acredita, por isso que eu escrevi caule raiz aí. Né? Então, nós temos uma planta, e essa planta, quando ela é iluminada de modo uniforme, se eu pego uma determinada faixa aqui, do caule, a concentração de auxina, que é um hormônio vegetal, dos dois lados, ela é igual, ela é uniforme. Tá? Porque a planta está sendo iluminada de modo uniforme. Bem, mas a questão ela fala de uma iluminação unidirecional. Então, vamos pôr uma luz aqui de um único lado. O que a gente pode observar? A luz ela repele a auxina. Então, a presença da luz vai jogar a auxina do lado iluminado para o lado não iluminado. Ou seja, o lado iluminado fica mais concentrado em auxina. Concentração de auxina no lado não iluminado, concentração de auxina no lado não iluminado aumenta. Bem, esse aumento de concentração de auxina no lado não iluminado promove o crescimento. Se o meu braço aqui fosse o ápice, né, de uma planta, eu tenho a iluminação desse lado aqui, né, o que vai acontecer? O caule vai crescer para esse sentido, exatamente porque o lado não iluminado cresce mais que o lado iluminado, isso para o caule. Então, nós temos a seguinte situação, o caule crescendo em direção à luz. O caule ele cresce em direção à luz, certo? O caule tem fototropismo positivo. Tudo bem? A raiz, o processo é o contrário. Na raiz, ela vai ter um fototropismo negativo. Beleza. Então, analisando a questão, voltando à questão, nós temos o seguinte. Bem, o que o aluno observou? Ele observou que as plantas se curvaram em direção à luz. Então, as plantas vão acabar curvando em direção à luz. E o estudo que ele fez revelou que o hormônio ele vai migrar do lado iluminado para o lado não iluminado. Tá? As outras alternativas ou falam que a planta, no caso o caule, curva na direção oposta à luz, certo? Ou falam que a luz não tem efeito nesse crescimento da planta, né? Ou, exatamente, falam que o hormônio vegetal vai migrar do lado não iluminado para o lado iluminado. Tudo bem? Chamamos aqui de volta a nossa colega Maria Paula. Né? Pessoal, dando sequência aí para finalizar, nós vamos responder algumas dúvidas que alguns alunos enviaram para nós. A primeira dúvida é do aluno Igor Félix, aluno nosso aqui. Um abraço aos nossos alunos. Olá, você poderia, por favor, fazer um breve resumo sobre epigenética? Igor, epigenética, na realidade, é uma área
um pouco mais recente da genética, que se preocupa em avaliar como os fatores ambientais são capazes de interferir no processo de ativação ou inativação do material genético, dos genes. Então, nós diferenciamos, nós chamamos muita atenção para as diferenças entre epigenética e mutação. Enquanto a mutação é uma alteração na estrutura do DNA, na sequência de bases nitrogenadas do DNA, a epigenética envolve só a interferência do ambiente no processo de ativação e inativação, envolvendo especificamente alteração no grau de compactação do material genético, envolvendo algumas moléculas de RNA específicas ou envolvendo um mecanismo que é chamado de metilação. Tá? A pergunta é pertinente, uma vez que o assunto já caiu na avaliação do Enem, então pode aparecer de novo. Tá? E agora o Rodolfo pergunta para nós qual é a probabilidade de ebola estar presente nos vestibulares no final do ano. A probabilidade é grande, né, Daniel? Eu acredito que sim, que a probabilidade seja grande. Para o Enem eu não sei se é possível, mas pode associar algo como epidemia, endemia, pode aparecer algo, imunização, foi o que nós tentamos comentar aqui, né? E ele pergunta também, ele pede a nossa opinião se o Ministério da Saúde, se o país, perdão, está preparado para um surto de ebola no Brasil. É difícil responder isso, porque não sei se o Daniel concorda comigo, mas eu acho difícil responder isso, porque enquanto alguns setores, por exemplo, o Ministério da Educação fala que sim, que nós estamos preparados, outros, como médicos e infectologistas, por exemplo, fala que não vai ser uma luta fácil, não, que nós precisamos avançar um pouquinho para se preparar de modo mais efetivo. A gente até levanta aquela questão, né? Na realidade, quem está preparado para uma doença como essa? Como né? essa, Certinho? Lembrando, se for possível, a gente pode deixar um resumo, porque o tempo nosso é escasso aqui, a gente vê se deixa um resumo sobre tanto o ebola quanto a febre chikungunya, né, que é algo também que pode aparecer. A gente vê se é possível deixar no site da SENEC um resumo sobre essas duas doenças. O tempo é curto, o negócio, aqui deu problema. Tá? E aí a gente planeja um mundo de coisa. E não dá tempo. Né? Mas tentamos fazer o melhor para vocês. Né? E vamos fazer um intervalo agora de uns 5 minutos para que os nossos colegas da Química venham e detonem a aula com vocês. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado pela paciência. Boa prova. E boa prova a Estamos todos. torcendo. Estamos torcendo, principalmente para os nossos alunos. Espera aí, só um pouquinho.